O cenário energético mundial, né, obviamente enfrenta uma situação de crise, né? Podemos dizer que nós tínhamos um processo de transição energética e agora a gente incorpora um componente de crise energética com a guerra da Ucrânia. E tem uma analogia muito grande com a crise do petróleo dos anos 73, de outubro de 73, quando de repente o principal insumo energético, né, da economia mundial tem uma restrição de oferta, o que obrigou, na época, os países a buscarem programas de eficiência energética, né, e buscarem bens substitutos, né, eficiência energética para reduzir o consumo de petróleo e bens substitutos para você mitigar o grande problema que é o problema de segurança energética, que todos os países têm como prioridade em sua política energética garantir o suprimento de energia elétrica. Hoje a gente está passando por uma situação análoga, né? De repente, principalmente a Europa, é claro, né? De repente, por conta da guerra da Ucrânia e das imposições de sanções econômicas, né? A Rússia faz uma retaliação usando a grande dependência que a Europa tem em relação ao gás, mais ao gás e menos em relação ao petróleo, ao gás natural. E essa dependência é porque o gás russo é o que mostrou sempre o mais barato de todos, porque era por gasoduto, toda uma infraestrutura de gasoduto foi montada, o que, de certa maneira, explica, por exemplo, a competitividade da indústria alemã, o crescimento alemão e das outras economias europeias. Então, de repente, você tem um corte aí, e aí você se depara com a mesma situação dos anos 70. Segurança energética, como é que eu vou garantir o suprimento? Há programas de eficiência energética, né? Até há uma expressão agora na França que é sobriedade no uso da energia elétrica, nem é eficiência, sobriedade, né? E estão sendo adotadas uma série de medidas heterodoxas, né? Tabelar o preço da energia em 180 euros, que já é muito mais caro do que antes da crise, que vivia na faixa de 40, 50 euros, né? Taxar o lucro das empresas que se beneficiam desse aumento da energia elétrica, né? Porque tem um sobrelucro aí, porque a fixação do preço da energia elétrica se dá pela lógica do custo marginal, que agora se mostrou completamente ineficiente. E uma série de repasses, a gente pode chamar até de bolsa energia, né, para as famílias poderem pagar a energia elétrica, e isso obviamente tem um efeito político eleitoral muito grande, né? E também tal alguma situação para as indústrias. Muitas delas, ainda mais aquelas eletrointensivas, estão fechando porque não tem competitividade econômica. A única diferença em relação à crise do petróleo é que se naquela época você não sabia que bem substituto tinha, e os bens substitutos foi investir em energia nuclear, investir em gás natural, que inclusive a cadeia produtiva cresce a partir dali, da crise do petróleo, como bem substituto, né? Hoje, o mundo e a Europa em especial sabe qual é o bem substituto, são os recursos energéticos renováveis e, consequentemente, verdes. Então, isso é um dado. Óbvio, mas, então, investimentos maciços vão ser feitos em energia renovável, principalmente eólico offshore, solar, geração distribuída. Em breve, todos os telhados europeus, assim, é um exagero, mas certamente irão ter todos sair do marrom e para o prateado lá dos painéis fotovoltaicos. Energia nuclear volta no planejamento estratégico, não grandes usinas, mas pequenos reatores, tá? E naquilo que você não consegue substituir o gás e o petróleo, no processo produtivo, é o hidrogênio verde.
Esse é o cenário, e é um cenário de estagnação, inflação, a economia não vai crescer, a inflação vai subir. É um cenário, diria, cinza, tempestade perfeita, para o diabo, certamente, né? Para as economias europeias. Né? E o Brasil, qual é a vantagem que o Brasil tem? Né? Na medida em que a Europa vai se deparar com dois movimentos, obviamente sempre na nossa avaliação modesta, que é a avaliação, uma contribuição para o entendimento desse processo. Um é isso que nós acabamos de referir, que é investir em fontes renováveis. Tá? E o hidrogênio verde vai ser produzido fora, porque para eu produzir hidrogênio verde eu preciso de energia renovável. E tudo que a Europa tiver de energia renovável vai ser para alimentar, produzir energia elétrica. Então abre uma oportunidade muito grande que já estava previsto, mas agora a Ucrânia entra como um catalisador desse processo de transformar o hidrogênio numa commodity que vai gradativamente substituir o gás e o petróleo e vai ser uma commodity importada pela Europa, uma grande vantagem que esse mercado não vai ser um mercado oligopolista, como é o mercado de gás e petróleo. Né? Eu acho que esse é um ponto positivo. Um outro vetor que nós avaliamos que esse é inevitável, né, é a transferência, né, de plantas industriais, notadamente as eletrointensivas, para países que têm energia elétrica renovável, barata e segura. Então, isso é uma grande vantagem, é uma grande oportunidade para o Brasil. Tem grande oportunidade para o Brasil. Na medida em que o Brasil é um país de dimensão continental, né? Uma demografia, mais de 200 milhões de habitantes, ávidos por emprego, né? Terras abundantes, né? Sol, vento e água. Então, nós somos e seremos cada vez muito competitivos na produção de energia elétrica e de hidrogênio verde, um dos mais baratos do mundo, em função de que o sistema elétrico brasileiro é um sistema interligado de dimensão continental. São cerca de 160 mil quilômetros de linha de transmissão. Né? Então, esse é o aspecto talvez mais importante desse artigo e que nós pretendemos aprofundar em estudos mais elaborados, de que a crise da Ucrânia, que entra como um catalisador do processo de transição energética, notadamente da Europa, né, abre uma grande oportunidade para o Brasil, em função de que nós temos recursos naturais abundantes que garantem um preço da energia elétrica e do hidrogênio muito competitivo em relação, principalmente à Europa, em relação aos outros países. Esse foi o objetivo do nosso artigo, que, acima de tudo, estimular essa reflexão tão importante, notadamente na medida em que, em 2023, nós teremos um novo governo que certamente irá se debruçar sobre essa possibilidade de uma reindustrialização da economia brasileira, né, na medida em que ela pode produzir bens intermediários verdes e muito baratos, dado o potencial de eólica, solar, sistema interligado de dimensão continental. É isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado.